Ok, vamos começar então. Tá? Vamos começar com uma pergunta. Abrir o Holiday aqui. Se me interrompam qualquer instante para fazer perguntas, né, tirar dúvidas, qualquer coisa. Tá? 15 oscilações. Perguntas. Vou fazer essa pergunta 2 aqui. Pergunta 2 é interessante porque permite vocês visualizarem alguns detalhes sobre o movimento harmônico simples. Tá? Ué, que houve? Então a pergunta é o seguinte: a velocidade v como função do tempo de uma partícula que executa um movimento harmônico simples é mostrada no gráfico da figura 1520b. Ele está se referindo a essa figura aqui, né? Velocidade em função do tempo. A partícula está momentaneamente em repouso, está se deslocando em direção a menos xm ou está se deslocando em direção a mais xm? Item A, no ponto A do gráfico, e B, no ponto B do gráfico. Então, ele quer saber para onde está indo a partícula quando a velocidade está representada por esses dois pontos, A e B. Tá? Bom, aqui o raciocínio que vocês têm que usar é o seguinte: isso aqui é um gráfico de velocidade de função do tempo, então o que você observa? Em t igual a zero, a velocidade está abaixo do eixo. Sim? Alguém está com o microfone ligado. Escute, enquanto vocês não forem fazer pergunta, nem comentários, nem nada, é melhor deixar o microfone desligado, tá? Senão eu acho que estão perguntando e acaba interferindo aqui, tá bom? Então vamos lá. Em t igual a zero, a velocidade é essa, negativa. E ela vai ficando mais negativa, até chegar a um valor mínimo, ou, em módulo, valor máximo da velocidade, só que sem sentido negativo, né? Aí ela começa a ir para valores, né, mais positivos, ou seja, ela começa a aumentar, ainda é negativa nessa região. Então, se ele está perguntando sobre o ponto A, velocidade negativa significa o quê? Significa que o objeto que está sujeito ao movimento harmônico simples está indo no sentido de x negativo. Tá certo? Direção do movimento é a direção determinada pela velocidade. Se a velocidade é positiva, x positivo. Se a velocidade é negativa, x negativo. Então, se a pergunta é: a partícula está momentaneamente em repouso? Obviamente não, porque a velocidade é diferente de zero. Tá? No ponto A. Está se deslocando em direção a menos xm ou em direção a mais xm? Bom, se a velocidade é negativa, não tem jeito, ela está indo em direção a menos xm. Tá? Então, a resposta, né, está se deslocando em direção a menos xm. Então, A. Vou dar a espessura dessa caneta. Tudo bem? Alguma dúvida? B. O B, ele quer saber no ponto B, né? Então, analisem o ponto B. Ponto B é esse daqui.
Obviamente, a velocidade em B é positiva. Olha aqui, ó. Está acima do eixo T. Então, é positiva. Se ela é positiva, está na direção positiva do eixo X. Tá? E, portanto, está se deslocando em direção a mais xm. Certo? Agora, o restante da pergunta. Então, está claro isso aqui? Lembre, velocidade positiva, isso aqui está o eixo X. Velocidade positiva significa velocidade nesse sentido, velocidade negativa nesse sentido, que dá justamente a direção do movimento da partícula, do objeto. Né? Então, o item A e B são muito fáceis. Né? Ela só pode ir não para uma amplitude xm máxima, mas um valor de xm mínimo, ou seja, menos xm. Lembrando que xm aqui é a amplitude do movimento, é até onde ele pode chegar. Ele pode chegar até x máximo, voltar, passar pelo zero, depois chegar até x mínimo, que é menos xm, menos a amplitude. Tá? Ok, o item C, ele pergunta, a partícula está em menos xm, em mais xm, em zero, entre menos xm e zero, ou entre zero e mais xm, quando sua velocidade é representada pelo ponto A e pelo ponto B. Então, ele quer saber em que região está a partícula. Né? Se está em menos xm, mais xm, zero, se está nessa região ou se está nessa região. De novo, vamos analisar o gráfico. Então, aqui em A, a gente viu o quê? Quer dizer, o item C, ele pergunta no ponto A, onde é que está a partícula. No item A, a velocidade é negativa, certo? Se ela é negativa, né, ela pode estar em qualquer região aqui, desde que esteja apontando para cá. Tá? Mas observe, ela é negativa, mas ela está indo para a velocidade nula. Tá? O que significa isso? Ela está vindo daqui para cá, vai se anular em menos x mínimo e depois ela começa a ficar positiva e vai retornar para né, a amplitude máxima. Mas por que eu sei isso? Por que ela não pode estar aqui? Aqui ela também está diminuindo, não está? Ou não? O que acontece nessa região? Por que eu posso garantir que ela não está nessa região? Quem me responde? Isso aqui parece um exercício de física 1, né? Mais para física 1 do que para física 2. A única informação de física 2 aqui é porque o movimento é oscilatório, associado a um movimento harmônico simples. Por que eu posso garantir que a partícula não está aqui? Eu estou dizendo que ela está aqui. Eu posso ter velocidade negativa, né, ter saído do x máximo, indo para o zero, depois continuar para cá. Mas eu estou dizendo, ela não está aqui de jeito nenhum. Qual é a informação que permite dizer isso nesse gráfico? Ninguém responde, imagino que vocês não sabem. Se vocês não sabem, vocês têm que saber aprender a analisar melhor o que está acontecendo num gráfico. O gráfico de uma função, você não precisa nem saber. Claro que é uma função tipo cosseno, mas ele está dado, então é só olhar. A velocidade, olha para todo o gráfico, começa em t igual a zero. Em t igual a zero, a velocidade é negativa e ela vai aumentando em módulo, mas ela vai chegar num valor máximo negativo. O que significa isso? Essa parte aqui significa que eu estou nessa região. Por quê? Porque o valor máximo da velocidade é no zero. Tá? Se ela é negativa, ou seja, está apontando para cá, e vai chegar no seu valor máximo em módulo, ela vai passar pelo zero, que é o ponto de equilíbrio. Tá?
Lembra, nas extremidades é onde eu puxo o bloco, né? Tá parado e aí eu solto. Quando eu solto, ele vai aumentando a velocidade, por quê? Porque tem uma força, a força de mola puxando, até chegar no valor máximo aqui, onde a força é nula. Só que a partir daqui para cá, máximo em módulo, mas ela é negativa. A partir daqui, o que, que acontece? A mola vai ser empurrada. Se a mola vai ser empurrada, a mola empurra o bloco no sentido oposto. Então, a tendência é diminuir a velocidade, porque uma força no sentido oposto da velocidade diminui a velocidade. Então, ela é máxima e ela começa a diminuir em módulo, tá? Mas é negativa, até chegar aqui, onde ela se anula de novo. Tá? Então, é óbvio, ó, velocidade negativa chega no seu módulo máximo, muda, né? Vai mudar de sinal? Ainda não. Tá? Por quê? Porque ela ainda continua negativa até aqui em cima. Toda essa região ela é negativa. Ela só vai mudar de sinal aqui, ó, quando ela passar pelo V igual a zero. Significa que ela passou. Ela aumentou, aumentou, chegando no valor máximo aqui, a partir daqui ela começa a diminuir, 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 mas ainda indo o menor valor possível. E aqui ela é zero. Esse ponto zero é menos x máximo. Tá? Então ela está entre esse ponto e esse ponto. Essa região aqui é toda essa região. Tá claro? Então, resposta. C. Entre menos xm zero. E o D, agora que vocês me viram analisar o item C, o que vocês podem me dizer sobre o item D? Né? No ponto B, o que está acontecendo? Dado que ele tem essa velocidade, a velocidade é positiva, está aqui, então ela veio do zero, começou a aumentar, só que positivo. Chegou no máximo, ela começa a diminuir até ir para zero de novo. Entre zero e e xm positivo? Não. Por que não? Pelo mesmo argumento que eu usei nessa região aqui, você pode usar aqui. O que acontece nesses dois pontos aqui? É onde o módulo da velocidade é máximo. Aqui, ó. O maior a maior velocidade negativa, maior velocidade positiva. Esses dois pontos ocorrem justamente nessa região, onde a força é zero. Tá? Por quê? Porque nessa região, então vamos lá, ela está velocidade negativa em A. Então ela está vindo para cá, foi o que a gente concluiu no item C. Chegou aqui, a velocidade é zero, está nesse ponto. Tá? Então, entre o zero e ela atingir o seu valor máximo de novo, que é no centro, entre essa região e essa região, ela está no B. Ponto B está entre esse ponto e esse ponto, que é justamente o ponto que está entre esses dois. Então, de novo, entre menos xm e zero. Tá? Por quê? Porque aqui ela tem a velocidade zero. Aqui ela tem a velocidade máxima. Tá? Velocidade zero, como a gente sabe que ela passou pelo ponto A nessa região, chegou com a velocidade zero aqui, então ela estava vindo daqui para cá, chegou na velocidade zero, agora ela vai só inverter. Aqui ela vai inverter o sinal da velocidade. Mas vai aumentar, 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 até chegar no máximo que é nesse ponto. Como o ponto B está entre essa região que eu estou falando aqui, ó, então é nessa região que ela está, entre menos xm e zero. Tá claro? Agora, a velocidade da partícula está aumentando ou diminuindo no ponto A e F, no ponto B? Bom, no ponto A a gente já tinha concluído que ela estava aqui nessa região, tá? É negativa e indo para zero. Então, se ela é negativa indo para zero, significa o quê? Ela está aumentando. Né?
velocidade aumenta. Se você perguntar, ela está aumentando em que sentido? Ela é negativa e está indo para zero. Em módulo, ela está diminuindo. Como eu não sei o que ele quer dizer com velocidade aqui, porque ele não disse se é a velocidade mesmo, ou se é um módulo da velocidade, então eu vou dizer que ela está aumentando se for só a velocidade, porque, é claro, se está a velocidade negativa, vai passar para zero, você aumenta a velocidade. Em outras palavras, ela está sendo o movimento está se acelerando até que a força se anule. E no item F, agora, é claro, eu vou adotar uma convenção aqui e a gente vai ver, né, o que faz sentido aqui. Se faz sentido falar, né, em velocidade escalar ou só velocidade. Tá? E o F é no ponto B. No ponto B, ela saiu do zero e vai para o máximo, então está aumentando. Aumentando em módulo. Né? Como eu vou supor? O que eu vou supor? Eu vou supor que essa velocidade que ele está falando é o módulo da velocidade. Então, a resposta correta no item E seria qual? Aumentando ou diminuindo? Diminuindo, né? Até coloquei entre parênteses aqui, diminuindo em módulo. Então, vamos adotar essa convenção. Então, significa que ela está diminuindo. Tá bom? Me parece que no Halliday ele não... Quando ele está falando desse movimento unidimensional, ele pergunta da velocidade aumentar ou diminuir, ele só quer saber do módulo, tá? Pelas respostas dele. Mas antes, em Física 1, vocês viam velocidade escalar, velocidade. Ele fazia uma diferença entre velocidade escalar e velocidade. A velocidade é, por exemplo, o deslocamento sobre intervalo de tempo. Tá? Podia ser negativo ou positivo. Aqui ele parece que só está pensando em termos do módulo da velocidade, ou seja, a velocidade escalar. Por isso que eu estou dando essas respostas de acordo com essa interpretação. Tá bom? Uma prova eu vou deixar claro isso. Não tem ambiguidades. Alguma dúvida? Se não, vamos para os problemas. Vamos ver um problema aqui, interessante. Tem outras perguntas aí, tentei responder, eu vou fazer só uma, porque senão não dá tempo de resolver os problemas. Vamos começar pelo número 2. Tirar uma. Ok. Problema número 2, então, ele diz o seguinte: um corpo de 0,12 quilogramas executa um movimento harmônico simples de amplitude 8,5 centímetros e período 0,20 segundos. Tá? Veja que esse é um problema muito simples, eu só vou fazer para vocês relembrarem as ideias principais que estão em torno da solução do movimento harmônico simples. Não é um problema que eu pediria numa prova, certamente, mas que é necessário para você compreender os problemas que vêm a seguir. Item A, qual é o módulo da força máxima que age sobre o corpo? Item B, se as oscilações são produzidas por uma mola, qual é a constante elástica da mola? Vamos lá. Primeira coisa. Massa do corpo. 0,12 quilogramas.
O movimento é harmônico simples, e tem amplitude, ou seja, aquele Xm, que eu costumava chamar de A, Halliday chama de Xm, 8,5 centímetros. Tá? E período T a 0,20 segundos. Tem A qual é o módulo da força máxima que age sobre o corpo. Ok. Então, o que é F? O que eu tenho que fazer? Veja que ele não supôs que esse movimento é devido a uma mola no item A. Tá? Genérica. É só no item B que ele vai pedir para você considerar que é uma mola. Tá? Então, não tem nada de constante de mola aqui, por enquanto, que eu posso usar. O que eu vou usar se ele está me pedindo força? Tá? Força tem a ver com o quê? Sempre que existe uma força atuando num objeto, existe o quê? Alguém responda, por favor, senão eu senti que eu estou falando. Uma aceleração. Perfeito. E como é que eu acho a aceleração quando o movimento é um movimento harmônico simples? Simples, né? Você sabe que a solução x de t é o quê? X máximo, cosseno de ômega t mais φ. Certo? Então, deriva uma vez, você tem a velocidade. Deriva duas vezes, você tem a aceleração. A derivada segunda, ou seja, a aceleração em função do tempo, que é d2x dt2, né, é menos x máximo vezes ômega ao quadrado, cosseno de ômega t mais φ. Bom, eu tenho a massa, tenho a aceleração, eu tenho a força. Né? Só multiplicar um pelo outro. Só que ele quer a força máxima. Quando é que eu tenho a força máxima? Quando a aceleração é máxima. E quando é que a aceleração é máxima? Quando o cosseno vale 1. Certo? Quem está falando aí? Alguém falou comigo aí? Ou estava com o microfone ligado? Bom, supor que ninguém está perguntando nada. Então, a aceleração máxima, aceleração máxima tem a ver com cosseno de ômega t mais φ igual a 1, que é o valor máximo. Tá certo? É claro que a aceleração aqui tem esse sinal negativo, mas isso não importa. Eu quero saber o módulo da aceleração. Se você colocar o cosseno igual a menos 1, pronto, você vai ter positivo. Então, tanto faz pegar o cosseno mais ou menos 1. Tá? Você vai ter o valor da aceleração em módulo máximo. Tá bom? Nesse caso, é igual xm vezes ômega ao quadrado. Certo. Eu tenho ômega. Eu tenho. Se eu tenho período, né, eu sei relacionar o período com a frequência angular. O período, né? De novo, quem está com o microfone ligado, se vocês quiserem falar comigo, vocês liguem o microfone. Se não, deixem desligado, porque senão fica atrapalhando aqui. Tá? Por favor. Então, ômega, tá? Período é 2π sobre ômega. Tá? Eu tenho período, então eu acho ômega. Ômega igual 2π sobre t. Tá? Substituo na aceleração. Xm vezes 2π sobre t ao quadrado. Aí. Xm vezes ômega ao quadrado. Então, se eu conheço a aceleração, isso implica que a força máxima
né? Vai ser o que? A massa vezes a aceleração máxima. E, portanto, a força máxima, a massa é 0,12 quilogramas. Aceleração máxima. Vamos colocar o XM no sistema internacional. Ele está em centímetros, né? Então, é 8,5. O C é de cent, 10 a menos 2. 8,5 vezes 10 a menos 2. Esse é o x. E o ômega? É 2π, que é 4π quadrado, ômega ao quadrado, dividido pelo período, que é 0,20 ao quadrado. Coloca isso na calculadora, vocês vão ter a força máxima que ele pede. Vai dar. Passamos aqui um cálculo. Então veja que esse é um problema simples, só para ver se vocês, né, dominam o entendimento do que é período, frequência angular, o que é aceleração nesses movimentos e tudo mais. Não tem segredo nenhum. 0,12 vezes 0,085 vezes 4 vezes π ao quadrado dividido 0,2 ao quadrado. Nossa força máxima dá 10, deixa eu ver quantos algarismos significativos. 2 algarismos significativos. 10 newtons. Essa é a resposta. Alguma dúvida? Certo. Aí o item B, ele pergunta: se as oscilações são produzidas por uma mola, qual é a constante elástica da mola? Bom, isso é simples, né? Tem B. No caso da mola, F é igual a menos kx. Certo? Então implica se a força máxima, né, em módulo, né, é a constante vezes o deslocamento, quem é o deslocamento máximo? É o x máximo. X máximo é o xm, é a amplitude do movimento. Só olhar aqui na equação. Quando é que o x é máximo? Quando o cosseno é 1. Então, x igual a x máximo. Certo? Portanto, isola o K, conceito da mola, sobre a amplitude, força máxima sobre a amplitude vai dar 10 dividido pela amplitude, que é 0,085. Tá? Isso vai dar o sistema internacional. Já está tudo no sistema internacional. 118 newtons por metro. Constante de mola é newton por metro. Fácil ver porque qual é a quantidade que multiplicado por metro dá newton. Newton por metro. Tá? Então está aí o resultado. Um exercício simples, só para lembrar alguns detalhes importantes sobre o movimento harmônico. Tá? Dúvidas? Vamos ao próximo. Vou fazer esse 8 aqui. Sim, eu nem chequei a resposta. Deixa eu checar a resposta. Para ver se está tudo ok. Sim, eu devia colocar 1,2 vezes 10 ao quadrado newton, porque ele quer 2 algarismos significativos. Mas isso não vai fazer muita diferença. Deixa eu pegar essa foto. Editar, esqueci de editar.
Eita, esqueci. Peraí. Esqueci de fazer uma coisa, né? Tinha uma figura nessa foto. Editar, reverter. Tinha figura? Tinha não. Tinha. A da oitava, é que você recortou a 6. Ah, sim, é que eu recortei essa. Ah, bom, podia fazer os 6, mas acho que eu vou deixar para fazer os 6 à tarde. Fazer a 8 agora. Falei que ia fazer a 8, né? Vamos lá. Como eu vi que às vezes vocês têm dificuldades com gráficos, então é bom fazer alguns exercícios que tenha gráfico, né? Então ele está perguntando o seguinte: qual é a constante de fase do oscilador harmônico cuja função posição x de t aparece na figura 1530? Se a função posição é da forma x igual a xm cosseno de ômega t mais φ. A escala do eixo vertical é definida por xs igual a 6 centímetros. E aí? O que eu faço? Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: eu conheço o x de t, que é a solução que vocês já estão ficando carecas de saber, cosseno de ômega t mais φ. O que ele quer saber é o φ. Constante de fase é isso. Constante de fase é essa constante aqui. Isso aqui é chamado fase, o argumento do seno, cosseno é chamado de fase. Isso aqui é constante de fase. É claro que a fase varia com o tempo, porque tem esse ômega t, mas a constante de fase é uma constante. Ele quer saber isso. Como eu determino isso, dado que essa escala vertical é determinada pelo xs, ele está dizendo que esse valor aqui, xs igual 6. Ele está borrando. 6,0 centímetros. Tá? Vamos lá. Raciocinem e me digam. Passa o xm dividido, passa a cosseno dos dois lados. Sim, mas não tem nada que dá para fazer antes para simplificar o que eu quero, antes de começar a mexer nessa função. Pense, qual seria a situação ideal aqui? Eliminar o máximo de variáveis possíveis do problema. Eu sei qual é a frequência angular? Não sei. Então, isso daqui é uma incógnita. Tá? O xm eu sei, xm eu sei. Aqui o x máximo. X máximo é a amplitude que vale 6 centímetros. É o próprio xs aqui desse gráfico. Tá? Ele vai de mais xs a menos xs. Então, o xm é o próprio xs. Tá? Mas eu não sei ômega. Então, quer dizer, se eu começar a mexer com essa função e inverter, ainda vai ficar uma função de ômega que eu não conheço. Né? Então, o que eu faço? Ou eu tenho ômega de alguma maneira, ou eu uso a cabeça. O que significa usar a cabeça nesse problema? Vai em t igual a zero. T igual a zero é justamente esse ponto aqui. Certo? T igual a zero. Desculpa, t igual a zero é esse daqui. Esse é o t, né? T igual a zero é esse ponto. Quando t igual a zero, x vale isso daqui. Quanto que vale isso daqui?
2 centímetros? Menos 2 centímetros? X aqui é igual menos, então vamos lá. X, vamos ser mais preciso. X de t igual a zero, que é esse ponto que eu vou colocar em vermelho aqui, é igual, é só pegar a escala, né? 1, 2, 3. Então, 6 dividido por 3. Quem disse que era 2 centímetros? Eu. Eu quem? Estou vendo aqui. Eu não estou olhando os participantes. É o Eric, a Luíse, André, Matheus. Matheus. Tudo bem, Matheus, está acordado. Ora, então eu tenho x de 2 centímetros em t igual a zero. Quando eu faço t igual a zero, isso é zero. Tá? Então, facilitou bastante minha vida, porque x de zero igual a xm cosseno de φ. Né? Conheço x0, conheço xm, pronto, agora sim eu inverto. Né? O a cujo cosseno vale x de zero sobre xm é igual a φ. Tudo bem? Portanto, φ, você vai lá na calculadora, x0 vale 2, xm vale 6. Então, a gente vai calcular isso agora. Dá a 1, usando o quê aqui? Aí a resposta vai ser em radiano? É, tem que ser em radiano. Eu acho que eu estou com um grau aqui. Deixa eu ver. Em radiano. Deixa eu fazer de novo aqui. Arco cosseno de 1/3, né? Ó, se você for na minha calculadora, está dando isso. 1,23. Vou colocar 231. 1,231 radiano. Né? Aí você tem que checar o seguinte. Né? Faz sentido ser 1,231 radiano? Né? Por exemplo, vai em T igual, você tem que checar em outro ponto. Né? Vai em T, que aqui não tem os valores de T, mas ele vai passar pelo valor máximo, pelo valor mínimo, né? Quando T é positivo. Vamos considerar só T positivo, não estou preocupado com o que acontece em T menor do que zero, antes de eu estudar o movimento. Em T positivo, o cosseno vai ser negativo. Tá? Então, ele vai estar em que quadrante? Essa é a pergunta. Você tem que se perguntar isso também. Cosseno. O cosseno é positivo, então desenha um círculo. Ops. Cadê a borracha? Cosseno é positivo nessa região e nessa região. Tá? Tudo bem? Então, quando eu digo que o ângulo é 1,23 radiano,
isso é menor do que π radiano, certo? Π é aqui, ó. Π sobre 2, vamos lá, π é 3,14, tá? 1,5 alguma coisa, tá? Então, π sobre 2 seria aqui, 1,5 alguma coisa. O que eu estou dizendo é que eu estou nesse quadrante, tá? Certo? Com esse ângulo. Tá? Mas observe, à medida que o tempo aumenta, eu vou para um cosseno que tem que ser negativo. Concorda? T igual a zero, eu estou aqui. O cosseno tem que ser negativo, ele não pode estar nesse quadrante. Porque aqui o cosseno é positivo, o cosseno é positivo. Não é isso? Ah, Pode sim. repetir. É que também a gente esqueceu um detalhe, é que não é 2 centímetros, não é menos 2 centímetros, estou abaixo. É por isso que eu estou. Esquece isso daí. Eu não Aí vou o nem que muda. precisar, não vou nem precisar analisar isso, porque o cosseno é negativo, é óbvio, né? Onde eu estou? Estou aqui, ó, abaixo do eixo T. Aqui o x é negativo, então o x de t não é 2 centímetros, é menos 2 centímetros. Então tem um erro aqui. Então, o arco cujo cosseno vale menos 2 sobre 6 É menos um terço, né? é menos um terço, é 1,9, não 1,23. Tá, agora tá certo. Agora faz sentido, por isso que eu não preciso nem disso daqui. 1,9 é, obviamente, né, maior do que o π sobre 2. Tá? Π sobre 2 é aproximadamente 1,5 radiano, 1,5 alguma coisa. 1,9 é maior e, portanto, está na região do cosseno negativo, 1,9 radiano. Pronto, não precisa analisar nada. Ele garante que o cosseno é negativo. 3 deveria essa reta do t não ser negativa, né? Ser positiva, no caso. Que ele estaria no quadrante positivo. O- Não, o T, suponha que o T é sempre de 0 para cima. Então, eu estou interessado com essa região. Ele desenhou isso daqui, mas sei lá, suponha que o movimento começou antes, mas você começou a contar o cronômetro a partir do zero aqui. Tempo negativo tem só esse significado. O movimento já existia, só que eu só comecei a observá-lo a partir de t igual a zero. Tá? Não estou preocupado com essa região. Tá? Mas o que importa para a gente é aqui, ó. De zero em diante, ele é negativo até que o tempo vai aumentando, ele passa a ser positivo. Então, não tem jeito, isso aqui é óbvio. Né? Pelo gráfico, ele é menos 2 e não mais 2. Eu estava considerando aqui, né? Aí o x seria positivo. Aí aquela resposta anterior estava correta, porque era mais. Mas não, o ponto correto é esse. T igual a zero é esse daqui, não esse daqui. Aqui é um T anterior ao T igual a zero. Era essa a sua pergunta? De qualquer forma, se vocês tiverem dúvida, sempre chequem. Olha, essa resposta é condizente com o que eu tenho? Eu estava verificando porque eu queria saber se aquele 1,2 ele estava na região, né, correta. O fato é que estava dando cosseno positivo, né, que ele estava entre 0 e π sobre 2. Mas não pode, a gente sabe que ele está aqui que é negativo, o x é negativo, então o cosseno tem que ser negativo. Tá? Porque o x é negativo, o xm é positivo, isso aqui tem que ser negativo. Mas colocando o menos aqui, que a gente esqueceu, corrige tudo, tá bom? Mas se vocês tiverem dúvidas, olhem para aquele círculo unitário, eu já falei para vocês, né, sobre ele em sala de aula. Os valores de cosseno e seno estão definidos em cada quadrante. Né? Quando ele vai ser positivo, negativo, quando o cosseno é positivo e o seno é negativo. Isso vai ser importante em problemas que têm a velocidade. Tá? Ok, o que ele perguntava mesmo? Escala do eixo vertical, qual é a constante de fase? Tá aí. Só isso. Dúvidas?
Se ninguém tem dúvidas, deixa eu só fazer uma coisa. Essa tela tá me atrapalhando. Próximo problema. Se ninguém tem dúvidas, vamos adiante. Bom, veja que tem mais problemas, né, para vocês descobrirem qual é a frequência, frequência angular, período. Não vou fazer isso, porque isso daí é mais para vocês treinarem, né, o conhecimento desses conceitos. Vocês já viram um problema assim, que a gente fez logo no começo, viram um problema agora com a constante de fase, então façam mais outros só para treinar. Vamos para um problema mais interessante, que é o de número 11. Tá? Número 11, vamos lá. Então, o que diz o problema número 11, tá? Na figura 1531, que é essa figura que vocês estão vendo aí, duas molas iguais de constante elástica, 7.580 newtons por metro, tá? Estão ligadas a um bloco de massa 0,245 quilogramas. Tá? Qual é a frequência de oscilação no piso sem atrito? Quer dizer, isso é um problema de bloco, né? Massa mola, né? Só que um pouquinho diferente dos que a gente viu até agora. Né? Mas continua sendo um movimento harmônico definido por forças elásticas. Tá? Qual é a dificuldade aqui? Vamos começar. O que eu tenho? Duas molas, cada uma com constante K, 7.580 newtons por metro. Tá? E elas estão ligadas a um bloco de massa M igual 0,245 quilogramas. E ele quer saber qual é a frequência de oscilação no piso sem atrito. F. Frequência. Veja que ele está pedindo frequência, ele não está falando frequência angular. Bom, antes era fácil porque só tinha uma mola, não tinha muito o que fazer. Agora eu tenho duas molas. Então eu tenho que... É como se eu tivesse que reescrever a minha equação de movimento, né? Só que agora para duas forças atuando no corpo. Porque eu não tenho uma força só. Eu tenho uma força do lado direito e uma força do lado esquerdo. Tá? Se uma empurra, a outra puxa, não é isso? Suponha que esse bloco ele é deslocado. Suponha que ele foi deslocado um pouquinho da posição de equilíbrio. Ele vem para cá. Então, essa mola aqui, ela foi espremida. Então, ela está empurrando o bloco. Né? Porque se ela foi espremida, ela empurra. Essa outra que foi esticada, ela está puxando o bloco. Então, vamos lá. Então, tem uma força devido a essa mola. Ops, desculpe. Uma força devido a essa mola que empurra. Deixa eu mais aqui de mola 1, esse aqui de mola 2. Então, isso é a F1. E a outra é uma força que puxa F2. Então, veja que as duas forças estão no mesmo sentido. Uma empurrando a que está espremida e a outra puxando a que está alongada. Tá claro? É só isso. Isso daí mata o problema. Não tem mais nada que fazer. Né? Por quê? Porque o deslocamento de uma é menos o deslocamento da outra. Tá certo? Se uma é mais ΔX, a outra é menos ΔX. Tá? Tanto que uma é comprimida, a outra é alongada. É isso que eu estou dizendo. Então, no fim das contas, né, é como se eu tivesse uma equação assim, equação diferencial. F igual a massa vezes D2x dt2. Só que quem é F? F é F1 mais F2.
certo? Ou seja, K1 vezes delta x1 mais K2 vezes delta x2. Vamos chamar de x1 e x2, né? Igual. Claro, tudo com sinal negativo. M d2x dt2. Agora, existe uma condição, né? Certo? A condição é sobre x1 e x2. x1 é igual a menos x2. Tá? Não é isso? Ou não? O que vocês acham? Como é que eu tenho que pensar nesse problema? Quem é x1 e x2? Esquece isso daqui, que vai confundir vocês. Pensa no seguinte, suponha, quando eu falo em bloco, né, claro que eu não estou preocupado com as dimensões do bloco. Estou preocupado o quanto ele vai sair da posição de equilíbrio. Ou seja, o quanto uma mola vai ser comprimida e o quanto a outra vai ser alongada. Então eu posso imaginar que esse bloco é uma coisa pontual. Então a coordenada x é a coordenada desse ponto que eu estou preocupado. Tanto para a mola 1 quanto para a mola 2, a coordenada vai ser a mesma. Tá? Tudo bem? Ou seja, o x1 vai ser igual ao x2, na verdade. Eu sei que uma vai ser comprimida e a outra alongada. Tá? Mas, na prática, né, a posição, pensa na extremidade da mola. Qual é a posição da extremidade da mola? Supondo que a posição inicial é zero. Supondo que no equilíbrio, né, vamos colocar um ponto aqui de equilíbrio. Vamos supor que o equilíbrio é uma posição aqui, x igual a zero. Então, o quanto uma mola, a ponta dessa mola, por exemplo, dessa mola da direita, veio para cá, ela veio para uma posição x. E a ponta dessa mola veio para a mesma posição x. Então, na verdade, x1 igual a x2, que eu vou chamar simplesmente de x, que é o x que aparece aqui. Tá? Então, na prática, o que aconteceu? Menos K1 mais K2 vezes x, porque o x1 e x2 são idênticos. M d2x dt2. Então, isso aqui é o que eu chamo de um K efetivo, uma constante de mola efetiva. E se você olhar por esse ponto de vista, menos K efetivo vezes x igual a m d2x dt2, tá? Isso é a mesma equação diferencial que a gente resolveu antes, só que no lugar do K, a gente tem um K efetivo. E, portanto, você pode dizer que ômega é igual a raiz de quem? K efetivo sobre M. Mas quem é K efetivo? K efetivo é K1 mais K2. Bom, raiz de K1 mais K2 sobre M. Tá? Então, isso aqui é um problema genérico, quando você tem duas molas conectadas dessa forma. Tá? Aqui eu disse que uma é mola 1, outra é mola 2, uma tem K1, outra tem K2. O problema é um pouco mais específico. Ele diz que as duas têm o mesmo K, que vale 7,580. Portanto, no nosso caso, se K1 é igual a K2, isso dá 2 vezes K sobre M. K1 igual a K2, que eu chamei de K lá em cima. Então, pronto, essa é a frequência angular. Só que o que ele pede é a frequência. E a frequência F, ops, vou mudar essa cor.
Frequência F é o quê? Ômega sobre 2π. Portanto, é 1 sobre 2π vezes raiz 2k sobre m. Substitui os valores. 7580 dividido por m 0,245. Certo? A frequência, como está tudo no sistema internacional, frequência sai em segundo a menos 1 ou hertz, né, que é a mesma coisa. E o valor vai ser, vou fazer esse cálculo. Quantos algarismos significativos? 3. A frequência dá 39,6 Hz, que é a mesma coisa que 39,6 segundos a menos. Dúvidas? Tudo bem? O problema ele pode complicar se você não entende o que está acontecendo. Por isso que eu falo, é melhor olhar para esse bloco como se fosse um ponto. Então, quer dizer, existe um ponto, só para... Pensa duas paredes, uma mola K1, outra mola K2. K1, K2. Então, existe um ponto que eu vou chamar de x igual a zero, e tanto que essa mola vai ser alongada para cá, a outra vai ser distendida para o mesmo ponto, que é um x qualquer. Tá? Então, elas vão para o mesmo x. E a força total sobre esse ponto é uma puxando e a outra, né, empurrando, no mesmo sentido como está desenhado na figura aqui. Tá? Por isso que é K1x1, K2x2, sendo que x1 igual a x2. Tá? Então, de maneira genérica, o K efetivo é a soma dos dois Ks. Desapareceu minha tela. Deixa eu abrir aqui de novo. Às vezes acontece nesse Zoom. Compartilhar a tela. Acho que eu saí do... Não, Zoom. Aqui entrar de novo. Cair. Pronto. Alguém tem alguma dúvida? Então, continuemos. Pelo jeito, vocês estão entendendo tudo. É simples, né? Vamos para outro mais sofisticado. Fazer mais um desse tipo. 13.
O oscilador é formado por um bloco com uma massa de 0,500 kg, ligado a uma mola. Quando é posto em oscilação com uma amplitude de 35 centímetros, o oscilador repete o movimento a cada 0,500 segundos. Determine, item A, o período, B, a frequência, C, a frequência angular, D, a constante elástica, E, a velocidade máxima e F, o módulo da força máxima que a mola exerce sobre o bloco. Tá? Bom, esse não é muito difícil, mas ele é bom para você capturar todos os pontos relevantes desse problema de oscilação. Tá? A primeira coisa, a massa. Vamos colocar os dados aqui. A massa é de 0,500 kg. Tá? Amplitude, xm, 35 centímetros ou 0,35 metros. O oscilador repete o movimento a cada... Ele está te dando o período, 0,500 segundos. Repetir o movimento é isso. Tá? Então, item A é moleza, né? Já determinou. 500 segundos. Tá? É justamente a definição de período. Né? Quando que o movimento se repete. Item B, a frequência. Como que é a frequência? É o inverso do período. 1 sobre 0,5, quanto que é? 0,5 é meio. O inverso de meio, 2 Hz. Ou 2 segundos a menos 1, tanto faz. C. A frequência angular. 2π vezes F. 2π é aproximadamente 6,28. 6,28 vezes 2 dá 12. Vou fazer aqui. Π vezes 2 vezes 2. Dá 12,6 radianos por segundo. D, constante elástica. Como é que eu determino a constante elástica? Só lembrar a relação de ômega com a constante de mola e a massa. Isola a constante de mola, ou seja, K igual a m ômega ao quadrado. Nesse caso vai ser 0,5 vezes 12,6 ao quadrado. Então, isso vai dar 79,4. Qual é a unidade? Constante de mola. Newton por metro. E, vocês não estão falando nada, eu estou indo direto. Só vou parar a hora que vocês levantarem a voz aí. E, velocidade máxima. Bom, velocidade. Como é que é a velocidade em função do tempo? É menos xm, ômega, seno de ômega t mais φ. Velocidade máxima é quando o seno vai ser 1. Então, isso vai dar os instantes de tempo em que a velocidade é máxima. E, portanto, é somente... Nesse caso, eu vou colocar menos 1 para dar o valor positivo. X máximo igual 0,35 vezes o ômega, que é 12.
4,6. Tudo no sistema internacional, isso vai sair em metros por segundo. 0,35 vezes 12,6. 4,41 metros por segundo. F, módulo da força máxima que a mola exerce sobre o bloco. De novo, força máxima é igual massa vezes aceleração máxima. Mas a aceleração máxima vale quanto? A aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, vai ser Vou fazer xm. a velocidade, né? Que vai dar um cosseno da aceleração, aí fica só menos x Exatamente. máximo que multiplica o momento angular. Isso. Pode ser o mais ou menos x máximo. O que importa é o módulo, então, tamanho, né, da aceleração. Então, tanto faz o cosseno ser mais 1 ou menos 1. Tá? Qualquer um dos dois, você vai ter o módulo máximo da aceleração, que é o xm, né, a amplitude vezes a frequência angular ao quadrado. Ou 0,35 vezes 12,6 ao quadrado. Deixa eu só puxar um pouco mais para cá, para poder caber tudo na mesma linha. Que vai ser igual a 55,6 metros por segundo ao quadrado. Tá? Essa é a aceleração, mas o que ele pede não é a aceleração, ele pede a força máxima. Tá? Então, tem duas coisas que vocês podem fazer aqui. Uma delas é isso que a gente fez. Multiplica pela massa, tem a força máxima. Qual seria a outra? Xm vale quanto? A massa vale quanto? Né? 0,5. Multiplica esse resultado por 0,5. 27. No meu caso, deu 27, com os arredondamentos, né? 7,8. O Halliday deu 27,6 porque ele usou outro jeito de calcular. Qual é o outro jeito que eu posso calcular a força máxima? É K vezes o X máximo. Quem é o X máximo é o XM. Como eu tenho K, quanto que vale o K? Eu achei o K. Tá aqui, 79,4. Vezes o X máximo. O X máximo é 0,35. Só para ver se existe alguma diferença. Uma casa decimal. Chama-se propagação de erros. 27,8. Não sei porque o Halley colocou 27,6, certamente porque... sim, ele colocou só 79 para constante de mola. O nosso deu 79,4. Enfim, a aproximação dele... Deixa eu só fazer esse cálculo de novo. 0,5 vezes 12,6 ao quadrado. É, 79,4. Ele arredondou para 79. O erro foi dele. Muito bem. Veja que deu, obviamente, o mesmo resultado. Então, tem duas maneiras, né? Força de mola é Kx. Então, quando tem o X máximo, você vai ter a força máxima. Ou usando a aceleração máxima. Dúvidas? Então, vamos para outro. São 11:19. Vou fazer agora um... tem bastante problema aqui, viu? Bastante interessante. Acho que eu vou ter que dar mais de uma aula de exercício.
Vou fazer o 21, já que vocês fizeram. Aí tem problema com colisão. Bastante coisa, né, pessoal? Certo, a figura 1531 é essa daqui, ó. Esqueçam aqui essa. Esqueçam isso. Pensem só na figura. Peraí. Deixa eu aumentar mais essa. Né? Aí vocês esquecem isso aqui. Só isso. Vamos lá. Na figura, duas molas estão presas a um bloco que pode oscilar em um piso sem atrito. Se a mola da esquerda é removida, o bloco oscila com uma frequência de 30 Hz. Se a mola da direita, então vamos lá. Então a mola da direita vai ter uma frequência. Fala frequência, não frequência angular. Uma frequência para a mola da direita que é 30 Hz. Se a mola da direita é removida, o bloco oscila com uma frequência. Troquei. Troquei a esquerda. A frequência da direita é 45 Hz. Tá? Com que frequência o bloco oscila se as duas molas estão presentes? Isso é fácil, né? Como que vocês fariam? Se a Já... mola da direita é removida, a frequência não vai ser da mola da esquerda? Sim. Ah, sim. Tô... Eu estava certo antes, né? Eu tô lendo uma coisa e pensando outra. Vamos lá, de novo. O que ele está falando? Quem é que está falando? É o Mateus, né? Isso, Ó, isso. mola da esquerda removida. Significa que eu tiro essa. É claro que só sobra da direita, que tem 30 Hz. Então aqui está trocada, é isso mesmo. É que eu li esquerda, mola da esquerda. Direita, não. Tem que ler com cuidado, né? A mola da direita e a mola da esquerda. Então, de novo. Mola da esquerda removida. Tira essa, sobra a mola da direita que oscila com essa frequência. Mola da direita removida. Tira essa, sobra da esquerda que tem frequência 45 Hz. Certo. Mateus, né? Meio ponto para Mateus. A próxima prova. Deixa eu até anotar aqui. Mateus o quê? Souza. Aqui acho que tá. É, Souza. A chamada tá Henrique, mas tudo bem. Com S ou Z? Com S, com S. Vocês têm mais um. Meio ponto para Mateus. Tá acordado. Sim, mas e daí? O que que eu faço? Qual é a ideia nesse problema? Tá? Dadas as frequências, né? E a atenção, tem que ter atenção. Eu estou indo rápido aqui porque eu não estou preocupado, não vou tirar nota nenhuma aqui. Mas vocês na prova leiam com cuidado. O que que eu tenho que fazer aqui? Bom, primeira coisa, se eu tenho a frequência, né? ah, eu posso pensar em algo que está associado com a frequência que é específico da mola, que é o quê? Constante de mola, né? Certo? A gente já sabe qual é
nessa situação, quando as duas molas estiverem conectadas com o bloco, a gente sabe que vai ter uma constante de mola efetiva. No nosso caso, a gente já viu no problema anterior, que era o problema 11, que essa constante efetiva é K1 mais K2. Pronto. Então é isso que eu tenho que saber. É isso que eu tenho que lembrar. Se eu não lembro, eu vou ter que fazer pela primeira vez. Mas como eu já fiz lá atrás, a gente já sabe que a constante de mola efetiva é K1. Vamos chamar de K da direita e K da esquerda. Vou usar esse símbolo direita e esquerda, que eu já estou usando aqui. Mas eu sei o quê? Frequência é igual ômega sobre 2π, né? Certo? E o que ele está perguntando, com que frequência o bloco oscila se as duas molas estão presentes. Então, vamos lá. Aí vai substituir o W por raiz de 2K sobre M, né? Que nem no último problema. Isso, vamos ver aqui o que fazer. Primeira coisa, a frequência efetiva vai ser o quê? Que é o que ele está pedindo. Né? Com que frequência o bloco oscila se as duas molas estão presentes. Vai ser a frequência angular efetiva dividida por 2π. Mas quem é a frequência angular efetiva? Né? É 1 sobre 2π é o fator. Frequência efetiva vai ser K efetivo sobre a massa envolvida. Tá certo? E quem é o K efetivo? Sobre a massa. Tá? Muito bem. Que é o F efetivo, né? 1 sobre 2π. Raiz K1 sobre M mais K2 sobre M. Tá? Quem é K1 sobre M e quem é K2 sobre M? K1 sobre M é, eu estou chamando 1, na verdade, direita e esquerda, né? D e F. D e E. K direito mais K esquerdo. Vocês concordam com isso que eu fiz até agora? Eu não sei quem é a massa, mas eu não preciso saber quem é a massa. Tá? Se eu souber quanto que é isso que está sob a raiz, está ótimo. E eu sei quem é. Né? K1 sobre M é a frequência angular, certo? 1 não, é direita. Né? Da direita ao quadrado. Só que frequência angular é 2π vezes F da direita ao quadrado. Tá? Que é igual a 4π quadrado, frequência da direita ao quadrado. A mesma coisa para a mola da esquerda. KE sobre M é ômega E ao quadrado, E de esquerda, né? Que é 2π, frequência da esquerda ao quadrado. Igual a 4π quadrado, frequência da esquerda ao quadrado. Então, pronto, eu consegui escrever o K sobre M em função somente da frequência fornecida. Frequência da direita e frequência da esquerda, como está ali em cima. Tá? Então, eu sei quanto valem essas quantidades, que eu sei quem são as frequências. Aqui é um fator numérico, que na verdade é comum aos dois, sai da raiz, então vai ficar assim. Frequência efetiva, que é o que ele pergunta, é igual a 1 sobre 2π raiz, né, de 2π ao quadrado, né, vezes fd ao quadrado mais fe ao quadrado. Concordam? Só substituir kd sobre m, que é isso daqui,
mais KE sobre M, que é isso aí. O 4π quadrado é um 2π ao quadrado. Isso aqui vai sair da raiz e vai cortar. Isso aqui vai cortar com esse 2π que está aqui. Raiz de 2π quadrado é 2π. 2π sobre 2π é 1. Então, resultado simples é só a raiz da soma dos quadrados das frequências. Tá? Portanto, a frequência que ele pede, numericamente, você substitui os valores, né? É raiz de 30 ao quadrado mais 45 ao quadrado. Cinquenta e quatro hertz. Entenderam? Então, esse problema não tem nada demais. A única coisa é lembrar, né, o resultado que a gente obteve, o K efetivo, é a soma dos Ks nessa situação. Tem uma mola aqui, outra mola aqui. E isso daqui a gente concluiu lá atrás usando a segunda lei de Newton. Tá? Ou seja, as duas forças atuando nesse bloco, elas atuam sempre na mesma direção e sentido. E o Eu poderia deslocamento. dizer, é Ah, uma dúvida que eu tenho. Na questão, é uma questão um pouquinho descendo essa aí, na questão 24. O K efetivo vai ser a soma dos dois K também? Quando você for ver a questão, eu falo. Mas é uma dúvida. não, eu sei qual que é, mas não é a mesma coisa. Essa daí eu vou fazer à tarde, porque eu não vou ter tempo para fazer. Vou vir à tarde também. Aí você, mesmo que você não venha, pelo menos você pode assistir depois o vídeo da. Mas se quiser vir, ótimo. Né? A 24 são duas molas, só que agora elas estão unidas de maneira diferente. Tá? Estão no mesmo lado. É um pouquinho mais complicado do que o outro, mas eu vou fazer esse à tarde. Ah, sugiro que vocês façam esse 22. Tem outros problemas, 22, 25, 26. Vou fazer mais um. Qual que vocês escolhem? 22, 25 ou 26? Escolha que cai na prova, que ela tem uma carinha que cai na prova. Eu sei lá qual que é, né? Você acha que eu vou dar uma questão que cai na prova? Esses são modelos de questão, né? Veja, é, os problemas, a única dificuldade deles é você montar o problema. O conceito é sempre o mesmo. Então, pode ser que nenhum desses que eu dei caia na prova, nenhum do Halley. Eu posso inventar um problema, desde que use os conceitos que vocês têm que entender. Então, não adianta eu dar um exercício para vocês decorarem, oh, caiu na prova, eu fiz isso daqui. Não serve de nada. Assim. Não estou testando nenhum aprendizado, eu estou testando quanto você é capaz de decorar um exercício. O professor que faz isso, às vezes a entidade lambuja, né, mas não porque eu quero dar ponto para o estudante, mas para ver, né, como é um exercício que envolve certo conhecimento, né, para ver o quanto o estudante realmente aprendeu, né, Eu acho que essa olhando 20, um exercício parecido. Por eu acho que outro essa 22 lado, é mais complicada. Acho que essa 22 é mais complicada. 22. Bom, não é, que ela envolve colisão, né, envolve lançamento de projéteis, além do só isso. Mas vamos lá, se querem fazer a 22, vamos fazer a 22. Na verdade, ela tem só duas estrelinhas, ela é menos complicada do que as que tem três. Vamos fazer essa de nível médio. Tá? Vocês veem que vocês não devem se assustar com tem várias coisas na questão. Isso é só enfeitar a questão, não tem mais nada. E mesmo quando a gente dá um exercício que a gente já deu, a gente não dá da mesma forma, a gente muda algumas coisas, né? Pede outras que não foram pedidas, e por aí vai.
A figura mostra um bloco, o bloco 1, de massa 0,2 kg, deslizando para a direita, em uma superfície elevada, a uma velocidade de 8 metros por segundo. Tá? O bloco sofre uma colisão elástica com o bloco 2, tá? Inicialmente em repouso, que está preso a uma mola de constante elástica 1.208,5 newtons por metro. Suponha que a mola não afete a colisão. Após a colisão, o bloco 2 inicia um movimento harmônico simples, com um período de 0,140 segundos. E o bloco 1 desliza para fora da extremidade oposta da superfície elevada, indo cair a uma distância horizontal d dessa superfície, depois de descer uma distância h igual a 4,9 metros por segundo. Qual é o valor de d? E aí? Como começar esse problema? Primeiro separar, né, os dados que deram o problema. Tá, o chato desse problema, né, é que tem colisão. Aí vocês teriam que, em princípio, lembrar as consequências, né, da colisão. Tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente sempre faz é como o Matheus disse, dados, né? Bloco 1, então vamos chamar M1, massa do bloco 1 de 0,200 kg. Deslizando para a direita, uma superfície elevada, uma velocidade V1 inicial igual a 8 metros por segundo. Como é problema de colisão, tem as velocidades iniciais e as velocidades finais, né? Então ele sofre uma colisão com o bloco 2, que a gente não sabe a massa, né? Inicialmente em repouso. V2 inicial é 0. Está preso a uma mola de constante elástica K, 1208,5 newtons por metro. Suponha que a mola não afete a colisão. Após a colisão, o bloco 2 inicia um movimento harmônico simples, com período 0,140 segundos. E o bloco 1 desliza para fora da extremidade oposta da superfície elevada, indo cair a uma distância horizontal d dessa superfície, depois de descer uma distância h igual a 4,9 metros. Qual o valor de d? Tá? Bom, primeira coisa, né? Se ele diz que a mola não vai afetar como se diz, a colisão, significa que isso não afeta, por exemplo, o período, frequência e tudo mais do movimento harmônico simples. Tá? Então, se eu tenho o período, nesse caso o período é dado, tá? 0,140 segundos, e tenho a constante de mola, em princípio eu posso achar quem é a massa do bloco 2, tá? E eliminar uma das incógnitas, que é a massa 2, que a gente não conhece. Tá certo? Então, vamos começar por aí. Achar quem é a massa 2. Porque numa colisão a gente precisa saber as massas, né? Senão a gente não acha a velocidade final. Tá? Vamos lá. Período. Qual é a expressão do período? 2π raiz de m sobre k. Nesse caso é a massa 2 sobre a constante de mola. Isolando a massa, eu vou ter t sobre 2π ao quadrado vezes k em outras palavras, passo 2π dividindo, né? Eleva tudo ao quadrado,
fica T sobre 2π ao quadrado, e aí do lado direito fica M2 sobre K. Né? Passo o K multiplicando, pronto, isolou o M2. Tá? Aí você substitui os valores, você vai saber quem é essa massa 2. Vamos ver quanto que é isso. Né? T 0,14 dividido por 2π. Tudo ao quadrado, né? Multiplica com 2,085. 0,5. Bom, a massa 2 saiu 0, eu vou usar 3 algarismos significativos, porque é o menor número de algarismos significativos nos dados. Tá? Então, 0,5999 é 0,600. Tá? Tudo bem até aí? Certo. A outra questão é a colisão. Tá? Uma colisão elástica, em princípio, você tem expressões para o módulo da velocidade. A gente sabe que a velocidade V1 agora vai ser no sentido oposto. Ela colidiu, foi elástica, ela vai voltar, enquanto a outra massinha está empurrando a mola. Tá? Então, a mola aqui só serviu para quê? Né? O problema do oscilador harmônico aqui só serviu para achar quem é a massa, né, da partícula 2. Tá? O resto é agora lançamento de projéteis. É muito simples, não tem realmente muito segredo. Vamos achar usando as equações da... Como é que eu acho? Vamos lá. P inicial, que é o momento inicial, tem que ser igual a P final, certo? Momento inicial era o momento da partícula 1, ou seja, M1 vezes V1, né? Mais M2 vezes V2. Só que V2 inicial era zero. E o momento final vai ser M1 vezes V1 final, né? Mais M2 vezes a velocidade da partícula 2 final, que é conservação do momento. Tá? Ele diz que a velocidade inicial da partícula V1 é 8 metros por segundo. Tá? Deixa eu ver uma coisa. Como é uma colisão elástica, você tem ainda energia cinética. Né? Bom, teria que fazer o cálculo de energia cinética. O melhor é que se aparecer um problema desse modelo, eu dê as expressões, porque tem que mostrar agora qual é a expressão. O problema é que a energia cinética ela tem as velocidades ao quadrado, aí vai ter que ter uma série de manipulações, a gente vai perder muito tempo. Então, o que eu vou fazer é usar simplesmente, né, qual é a expressão final que você precisa para... eu vou colocar direto. Quer dizer, da conservação do momento e conservação da energia cinética, porque a gente está falando de colisão elástica, vocês vão chegar a uma expressão para a velocidade final, o módulo da velocidade final, vai ser o quê? Vai ser a diferença de massa, a massa 1 menos a massa 2, tá? Dividido pela soma das massas, M1 mais M2, vezes a velocidade inicial da partícula 1. Tá? Eu estou pegando em módulo porque eu sei que a direção e sentido é no sentido do eixo x negativo, tá bom? Então eu não estou mostrando isso que a gente mostra lá em física 1. Né? Substituindo, quem é então o módulo da velocidade 1 final, que é o que me interessa?
0,2 menos 0,600 dá 0,400. Tá? 0,4 dividido por 0,8 vezes a velocidade 1 inicial, que é 8. Tá? Então, isso dá 4 Ô, dividido pessoal, por dá rapidinho, 4. coloca naqueles M1 e 2 ali a inicial e final, que eu meio perdido. Na Hum? fórmula ali em cima. Ah, na fórmula ali em cima, que tá dentro do módulo M1, de cima e de baixo tanto são iguais. Eu não sei qual é o inicial e qual é o final. Massa é massa. Se bem que massa não muda, né? É Pensa, verdade. pensa duas bolas de bilhar, uma batendo na outra. Elas não vão mudar a massa. Se fosse uma colisão de partículas elementares, a história é diferente, mas classicamente a massa aqui é conservada. Então, a não ser que eu arrancasse um pedaço, mas é colisão elástica, você não está perdendo nada, não está perdendo energia em forma nenhuma. Então, não tem como mudar a massa dos blocos aqui. Nenhuma parte do bloco é perdida, nem nada. Não precisa nem pensar nisso. Isso aqui é clássico. Falou colisão elástica clássica. A massa 1 é massa 1 antes e depois. A massa 2 é massa 2 antes e depois. O que muda é a velocidade. Tá bom? Lembra lá das colisões em física 1? Tudo bem? A única coisa que tem índice aqui é a velocidade. Tá? O índice da massa é só para dizer se é o bloco 1 ou o bloco 2. Bom, a velocidade final é 4 metros por segundo. Tá? Bom, e daí? Então, se essa partícula 1 agora vem para esquerda com essa velocidade que a gente acabou de calcular, e não tem atrito, então ela vai sair aqui dessa plataforma, vamos dizer assim, com uma velocidade horizontal de 4 metros por segundo. Só que a partir daqui tem a queda, né? Ou seja, tem a aceleração atuando. E a aceleração muda o quê? Muda a velocidade vertical, porque é uma aceleração para baixo, é o G. A horizontal continua constante. Ela sempre caminha com a mesma velocidade, não tem nenhuma força na direção horizontal. Por isso a velocidade na direção horizontal não muda. Tá? Mas tem uma força na direção vertical. Como ele quer saber qual é o D, pronto, é um lançamento de projéteis com velocidade inicial na direção x igual a 4 metros por segundo. O resto é lançamento de projéteis. Então vamos lá, como é que fica isso? Na direção vertical, eu tenho o seguinte, eu posso usar a Torricelli, né, porque na vertical o movimento é uniformemente acelerado com aceleração g. Então lembra disso aqui. 2 vezes a aceleração vezes a variação, nesse caso y, é igual a v final ao quadrado menos v inicial ao quadrado. Mas em que direção? Direção y. Tá? E quem é o inicial aqui? O inicial é a velocidade zero na direção y, porque ela sai com velocidade x inicial, diferente de zero, igual a... Então esqueça agora o problema da mola, acabou aquele problema. Agora o problema é um lançamento de projéteis, onde a velocidade inicial é a velocidade na direção x da partícula 1. É essa que a gente acabou de calcular. Tá? Então é isso. Na direção y, então isso aqui, vamos lá. Vamos considerar agora V1, V1 na direção x. Vou colocar zero, né? É igual a 4 metros por segundo. Na verdade, é menos 4 metros por segundo, porque está indo para a esquerda. Tá? Mas isso é irrelevante. Se eu colocar mais e disser que o eixo x positivo é para a esquerda, não tem problema nenhum. Estou considerando x positivo para cá. Tá? Vai dar o mesmo D, né? Vai dar o mesmo D, da mesma forma, considerando o H. Sim, ia dar um valor negativo de x, mas só para evitar valores negativos, eu coloquei o x positivo para a esquerda. Só isso. Tá bom? A velocidade 1, y0 é igual a zero, porque na vertical ele não tem velocidade inicial nenhuma. Tá? Então, aqui é zero. Como eu só tenho a partícula 1, eu vou tirar o índice 1 também.
Vai ficar muito índice. V, x0 e V, y0. Tá? O V final, quanto que é o V final? Importa? Importa. Por que que importa? Então, o G, eu sei o H, ele dá a altura que cai? 4,9 metros, que eu não anotei aqui. Se ele dá o H, né, e eu sei a velocidade final, que eu vou calcular agora, eu sou capaz de usar a equação do movimento na direção y para achar o tempo que ela demora para cair. Tá? Sabendo o tempo, eu vou para a direção x e vejo quanto que ela percorreu na direção x. Eu achei o d. Tá bom? Essa é a ideia. Vamos lá. O ΔY, vou colocar tudo positivo. É claro que o VY final, não importa se ele é positivo ou negativo, porque ele está ao quadrado. Como o A é negativo e o ΔY também vai ser negativo, então vai ter um sinal menos com menos, vai dar tudo positivo. Então vamos fazer assim. O A é menos G e o ΔY vai ser negativo. Isso é a velocidade final y ao quadrado. Tá? Quem é o ΔY? O ΔY é menos H, então fica VFY igual a raiz 2GH. No nosso caso, 2 vezes 9,8 vezes 4,9. Tá? Isso dá um VFY igual, põe na calculadora, 2 vezes 9,8 vezes 4,9. Claro, né? 9,8 ao quadrado. 9,8 metros por segundo. Tá? Certo, mas o que eu quero não é isso. Né? Eu sei que V final y é igual a V0 y menos, eu vou colocar menos GT, é claro que seria negativo, mas coloco o y para baixo, fica mais GT. GT. Então, com isso eu isolo T, vai ser o V final y sobre G, já que o V0 é zero. Tá? Então, V final sobre 9,8 sobre 9,8 dá 1 segundo. Pronto, ele cai em 1 segundo. Agora vai para a direção x. A direção x é x igual a x0 mais v0x vezes t. x0 eu vou considerar zero, ou seja, aqui é x igual a zero. Olha. Ele está caminhando da direita para a esquerda. Está caindo assim. E a distância d é o x final. Né? 4 vezes 1. 3 algarismos significativos. 4 metros. Perfeito? Entendeu? Eu não entendi essa parte do V ali, ó, de X, mas é V inicial de X, é? Aquela velocidade de X ali multiplicado por T, eu sei que é 1, né? Então só repite. Essa velocidade é a mesma de Y, então? Que é aquela. Ah, ele Veja, vem com a velocidade do eixo X, pensa, né? É pensa no verdade. seguinte. Ela O vem com a bloco, velocidade. quando o bloco 1 está aqui, ele só tem velocidade na direção x. Só tem v igual a vx. Concorda? Está tudo na direção x. Como eu estou considerando x positivo da direita para a esquerda, é uma velocidade positiva. E a gente já calculou isso. É a velocidade final do bloco. Se não tem atrito, ele vai manter essa velocidade. Tá? Então, Vx0 está aqui, 4 metros por segundo. Tá? O Vy é zero porque ele só tem velocidade na direção x. Então, o que, que eu fiz? Primeiro eu calculo a velocidade na direção y final, ou seja, quando ele chega lá embaixo, né? Ele vai começar aqui
começar a contar o tempo, t igual a 0, ele leva um tempo para cair aqui. Eu conheço a altura, conheço a velocidade y inicial, é 0, eu acho a velocidade y final usando Torricelli, que foi o que eu fiz aqui. Tá? 2 vezes a aceleração, vezes ΔY, é igual a velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. Só que a velocidade inicial ao quadrado era 0, na direção y. Isso é lançamento de projétil, então tem sempre componente x e y. Então eu estou olhando primeiro para o y. Achei a velocidade, porque eu conheço isso daqui, ó, tá aqui, 2GH, eu achei essa velocidade. Por que eu preciso dessa velocidade? Eu preciso saber quanto tempo ela demora para cair. Porque o tempo que ela demora para cair é o tempo que ela leva para atingir o chão lá na posição x igual a d. Aqui é o x igual a d. Certo? Aqui é o 0, aqui é o d. Só que na direção x não tem força, então não tem aceleração. A equação de x é uma equação do movimento retilíneo uniforme. X igual a x0 mais v0 xt. Entendeu? Essa velocidade na direção y só foi útil para quê? Para obter qual é o tempo de queda. Porque v é igual a v0, né? Mais gt. Por que eu estou usando mais gt? Porque eu estou considerando o y positivo para baixo. Essa escolha de para cima ou para baixo é irrelevante, desde que você faça as coisas certas. Né? O que importa é que aí você acha o tempo. Se eu colocasse o eixo positivo para cima, a velocidade é uma velocidade y para baixo, então teria o sinal menos. Não ia mudar nada, porque esse menos 9,8 igual a menos 9,8t. Então, você acha o t, que é 1 segundo que levou para cair. Se é 1 segundo que levou para cair, é 1 segundo que vai levar para atingir o ponto D lá na frente. É um Usa a segundo equação. de movimento no eixo X, né? Isso, o segundo também no eixo X, é o que vocês aprenderam lá no lançamento de projéteis. Só que na direção X o movimento não é acelerado, é um movimento retilíneo uniforme. Então x é igual a x0 mais v0 xt. V0 x a gente já tinha calculado. Aqui. O t a gente acabou de calcular, então fica 4 vezes 1. X que eu quero lá na frente é o d, 4 metros. Tá? Bom, tem muitos problemas e a hora está avançando. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ter que fazer mais uma aula de problemas, o que não tem implicação nenhuma, porque a nossa aula de oscilação está prevista terminar na segunda-feira. Tá? Então, segunda-feira, mais uma aula de exercícios. Aí eu faço exercícios das outras sessões, envolvendo energia, tá? Oscilador, pêndulos. Os pêndulos são importantes, então eu vou fazer problemas com pêndulos na próxima aula. Talvez hoje à tarde, se der tempo, eu faça um com pêndulo, mas agora não deu, porque vocês chegaram meio atrasados. Aí. Tá bom? De qualquer forma, vai ter 2 aulas. E vocês sugiram que vejam também a aula da tarde. Se não puder estar presente, não tem problema, a aula vai ficar gravada, a não ser que dê um problema na gravação. Eu acho que vai ter Espero que 4 não. aulas. Exatamente. Aí vai ter 4 conjuntos de exercício. É exercício mais do que suficiente. Tá bom? Mas não adianta só ver exercícios sendo feitos. Vocês têm que trabalhar bastante. Principalmente lembrar o que vocês já deveriam conhecer. Porque o tempo todo está aparecendo essas coisas aqui, né? Movimento retilíneo, retilíneo uniforme, variado, lançamento de projetos, essas coisas têm que estar na cabeça de vocês. Que aparece o tempo todo. Tá? Colisão, é claro que eu não vou pedir para vocês calcularem, mas eu posso dar a expressão da colisão e você tem que saber usar. Tá bom? Se cair um problema com colisão. Ok, pessoal, por hoje, então, por enquanto é só. Agora, só na aula da tarde a gente resolve mais exercícios. Até mais. Obrigado pela presença dos que vieram.